Graça e paz, meu amigo, graça e paz, minha amiga, graça e paz, meu amado, minha amada. Como você está? Você está bem? Como você está passando os seus dias? Como tem sido a sua vida? Eu desejo e desde já eu profetizo, eu declaro no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus que tudo na sua vida irá bem. Eu declaro, eu decreto e eu profetizo em nome de Jesus que tudo aquilo que você colocar as suas mãos irá prosperar, será uma bênção. Eu declaro, eu decreto e profetizo que você terá uma mudança de vida, uma virada de página, que a sua casa será um lugar de bênção, que a sua casa será um lugar de paz. E que tudo que esteja acontecendo com você, todos os ardis do diabo, todas as artimanhas irão cair por terra, serão desfeitas, sabe por quê? Porque você é mais que vencedora em nome de Jesus, você é mais que vencedor em nome de Jesus. Eu quero nessa hora, mais uma vez, te desejar uma excelente madrugada. Agora é a oração das 3 horas da manhã, que eu considero. Eu sou suspeito para falar dessa oração. Eu posso te dizer, todas são importantes, mas às 3 horas da manhã é o meu xodozinho. Esse horário, esse número, 3 horas da manhã, é muito poderoso. Eu quero te desejar uma excelente madrugada, um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite, a depender da hora, do horário que você está assistindo esse vídeo. E ainda que essa oração seja das 3 da manhã, ainda que você não esteja assistindo às 3 da manhã, mas qualquer outro horário, eu quero te dizer que esse vídeo veio para você na hora certa. Esse vídeo é para você, esse vídeo é para sua família. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Bruno Weiser. E esse canal aqui é o canal Bruno Weiser. Eu sou um ministro da palavra, eu sou um ministro de oração, de intercessão. E esse canal aqui, minha amiga, meu amigo, meu irmão, minha irmã, esse canal aqui é nosso, para que nós possamos desenvolver jornadas de oração, uma vida de oração. Por que eu estou te dizendo isso? Porque oração não pode ser um discurso. Oração não pode ser apenas teoria, tem que colocar a mão na massa, tem que ter prática, tem que ter atitude. Além disso, eu não sei se você sabe, mas nós estamos também numa campanha de jejum, num propósito de jejum, numa corrente de jejum. Use o nome que você preferir gostar, o princípio é o mesmo. Campanha de jejum, propósito de jejum, corrente de jejum, uma batalha de jejum, um preço de jejum de 21 dias, que é o jejum de Daniel. E hoje é o dia 13, é o elo número 13. Por que eu estou dizendo que é um elo, é um dia? Porque nenhum dia pode ser quebrado. Todos os dias nós precisamos estar aqui juntos, ok? E hoje é o número 13. Nós vencemos 12 dias. 12 dias foram vencidos e nós agora estamos consagrando o dia número 13 na presença de Deus. E nós vamos vencer, nós vamos chegar ao número 21 e você vai deixar seu testemunho aqui. Antes de nós falarmos da palavra, eu quero pegar de forma rápida aqui, eu quero pedir aquilo que você já sabe que eu vou te pedir. E vou tentar ser rápido aqui. Por favor, minha amiga, por favor, meu amigo, você que está assistindo, se inscreva no canal. Aqui do lado na tela vai ter um quadradinho vermelho escrito assim, assinar o canal. Você vai clicar nele, ele vai te levar para a página do canal e você vai clicar ali no botão inscrever. Você não vai pagar nada, é gratuito, é de graça.
Você também, eu nem saberei quem é que se inscreveu. Você não terá a sua privacidade violada, não terá o seu nome revelado, tá certo? Então se inscreva. Por que isso é importante? Porque o algoritmo do YouTube só irá distribuir esse conteúdo, só irá recomendar os vídeos do canal se o canal for relevante. E ele precisa de métricas. Que métricas são essas? O clique no vídeo. Por isso que eu preciso que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, no status do seu WhatsApp, com seus amigos, com seus parentes, que você ajude a divulgar esse canal, que você me encontrou aqui. Porque aqui eu não, talvez eu não irei te conhecer fisicamente, mas você está me conhecendo aqui pessoalmente. Então eu estou aqui para te servir. Você está ouvindo? Quero que você saiba que eu estou aqui para servir você com a palavra de Deus, servir você com a oração, com a intercessão. Eu fui constituído, ordenado, ungido por Deus e também por autoridades legítimas aqui nessa terra para servir a sua vida, para ser canal de Deus na sua vida, para ser bênção na sua vida. Então, por favor, se inscreva, dá o seu joia, que é o like, dá os seus comentários, o seu pedido de oração, o seu testemunho. Eu vou, depois com calma, eu vou responder todos os comentários. Deixa seu comentário aqui e vamos lá. Amém? Dito isso, já vai abrindo a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. E deixa ela aberta aí, se você está com a sua Bíblia agora perto de você. Lucas capítulo 4. Ok? Guarda aí, Lucas capítulo 4. Talvez você está vendo esse vídeo agora. Como eu disse, hoje, além dessa oração das 3 da manhã, que é uma oração de guerra, ok? Porque nós estamos em guerra todos os dias. A oração da meia-noite é uma oração de encerramento do dia, de proteção, de livramento. Tem a oração da manhã de consagração a Deus. E tem outras orações que depois nós iremos postar aqui também, tá certo? E se você está curioso, eu quero que você pergunte, pastor, que tipos de orações que terão, que eu vou te responder, tá? Eu quero ver o seu engajamento aqui, o seu comentário. Eu quero te explicar rapidamente o que é jejum e o que é jejum de Daniel. E porque em todas as orações eu estou ministrando isso. Jejum, minha amiga, jejum, meu amigo, obrigatoriamente é a abstenção de alimentos. Pode ser uma abstenção total ou pode ser uma abstenção parcial, ok? Por que eu estou dizendo isso? Porque ficar sem rede social, apenas ficar sem assistir filme, sem entretenimento, isso sozinho não é jejum. Então, para você jejuar, obrigatoriamente você tem que tirar alimentos sólidos. Por que eu estou dizendo isso? Porque no caso da água, tirando sucos e etc., água não é alimento. A água é um elemento hidratante e necessário ao funcionamento do nosso corpo, rins, células, cérebro. Todo o nosso corpo precisa de água. É óbvio que tem o jejum de Esther, depois a gente vai fazer e faça, que aí sim, só nesse caso que é 3 dias absoluto, tá? É nesse sentido. Mas jejum é uma abstenção de alimento. E por que a gente fala o de Daniel? Porque o jejum, na verdade, esses padrões são revelações de Deus como armas espirituais. Então não apenas você irá se abster do alimento, mas você vai estar junto à palavra que está aqui, a palavra de Deus e a oração, porque senão você vai apenas estar passando fome. Você me entende? Então por isso que precisa de palavra e de oração, precisa desse combo para o jejum de fato ser uma arma, entende? E todo jejum, ele tem um propósito. No caso do profeta Daniel, está no livro dele, no capítulo 1 e no capítulo 10. De toda a Bíblia, você vai ver que os homens de Deus, eles eram jejuns absolutos, não comiam nada. No caso do profeta Daniel, é uma peculiaridade nas circunstâncias que ele passava, tanto quando ele era jovem, porque ele era obrigado, sob pena de morrer, ele precisava comer, porque ele estava na corte de um palácio, e também quando ele é idoso. Então no capítulo 10,
Então, só que ali, o que ele faz? Ele tira coisas gostosas, alimentos desejáveis, manjares desejáveis, proteína animal, que é a carne, ok? E alguns alimentos para um propósito. E no capítulo 10 ali você vai ver o que é o jejum de Daniel. Então, quando a gente fala de jejum de Daniel, porque é um padrão de jejum, que é um jejum parcial, que você vai preponderar alimentos de origem vegetal, legumes, frutas, hortaliças, tá? Verduras, legumes, frutas, esses tipos de alimentos vegetais. E vai se abster da carne, alimentos saborosos, guloseimas, doces, e etc, etc. Ok? E por que são 21 dias? Que no capítulo 10 ele fez um jejum de 21 dias porque havia uma guerra espiritual, ele precisava de uma bênção, Deus precisava liberar uma bênção sobre eles. Então o nosso propósito nesse jejum de Daniel que nós estamos fazendo aqui, e eu te convido a você participar comigo, mesmo que você pegue ele agora aqui na metade, mas você já vai aprendendo, você já vai aqui preparando o seu corpo e vai fazendo, eram 21 dias, ali você vai ver no capítulo 10, o porquê que ele fez, no versículo 1, no versículo 2, que eram 3 semanas, e no versículo 3, você vai ver ali o que ele tirou. E depois, nós vemos também um anjo Gabriel falando com ele, que desde o primeiro dia ele já havia descido para dar a resposta a Daniel. Porém, o príncipe da Pérsia impediu o anjo Gabriel. Houve uma guerra e o arcanjo Miguel, ele foi enviado por Deus para auxiliar Gabriel, para que Gabriel pudesse vir e dar essa resposta. Então, você já teve um momento da sua vida que parecia que as coisas estavam travadas? Ou no sentido de um elástico, que você caminha, quando parece que vai fluir, você volta para trás? Eu já vivi diversas situações assim na minha vida. E creio que você também já viveu. Então, como que você luta com isso? Você luta com armas espirituais, não com armas carnais. Então, esse é o jejum de Daniel. Hoje é o dia número 13 desse elo, são 21 dias. Depois nós iremos fazer o encerramento, ok? E você volta a comer normalmente, tá certo? Mas vamos para a palavra agora, porque senão todos os dias eu estarei falando. Então eu fiz essa rápida explicação. Mas a palavra hoje está em Lucas capítulo 4. Em cada dia desse eu quero trazer uma palavra de batalha, de guerra, para te mostrar o que é na prática. E biblicamente, para trazer para você os fundamentos bíblicos, que isso é o que é importante, ok? Porque toda doutrina, tudo aquilo que eu te passar, ou qualquer outro pregador, pregadora te passar, é de fundamental importância, o fundamento bíblico central. É claro que Deus, ele fala de formas diferentes, diversas, detalhes diferentes, mas o fundamento central tem que estar na palavra, você entende? Então vamos lá agora, Lucas capítulo 4 diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu.
Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao teu respeito para que te guardem. E eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em pedra alguma. Jesus respondeu ao diabo: também está escrito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Eu escolhi essa versão, não essa versão, mas o registro de Lucas, tem o de Mateus também, por causa do final aqui, que eu quero ministrar uma palavra para nós. Então, recapitulando aqui, nós estamos na oração das 3 horas da manhã. Tem um portal aberto. Portal aqui eu quero te dizer, portal espiritual. Então, isso aqui não é esoterismo, não é nada de falsidade, não é nada de mentira. Cada hora do dia, porque você vai ver isso na Bíblia, na palavra, meio-dia é um horário específico, perto da meia-noite Paulo e Silas cantavam ao Senhor. Você vê Jacó lutou a madrugada toda com Deus. Você vê lá os discípulos, quando eles estavam lá, teve aquela tempestade. A Bíblia diz que era a quarta vigília da noite. Eu vou trazer uma palavra sobre isso, tá? Quarta vigília da noite é 3 horas da manhã. Então, cada hora do dia existe um mover específico de Deus nas nossas vidas. Isso é bíblico. Isso não é invencionice, não é esoterismo, tá? Não é espiritualizar tudo, até mesmo porque tudo é espiritual mesmo, de verdade. Então, cada hora do dia existe moveres específicos de Deus. Então, essa oração das 3 horas da manhã, obviamente precedida da palavra, com os fundamentos bíblicos, essa oração das 3 horas da manhã, existe um mover diferenciado. Amém? É a primeira coisa. Ok, vamos lá. Como nós estamos falando de guerra, de oração de guerra, de batalha, estou trazendo aqui uma palavra sobre batalha que também vai falar sobre jejum. Então, o que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que o Senhor Jesus, ele não começou o ministério dele, o ministério público, sem primeiro um ministério secreto e sem primeiro ser tentado. Eu vou te explicar. O que eu quero dizer com isso? O Senhor Jesus, ele se submeteu a uma autoridade que era João Batista, e João Batista, aos olhos de Deus, ele que era o sumo sacerdote. Ok? Isso também é tema para outra ministração. Não dá tempo aqui agora, não é o objetivo aqui e agora, nesta oração das 3 horas da manhã. Mas o que nós precisamos aprender? Que o primeiro ponto sobre uma batalha, minha amiga, minha irmã, meu amigo, meu irmão, é que nós não podemos estar em desobediência. Você me entende? Todos nós precisamos estar sujeitos a autoridades. Então Jesus, ele se submeteu a uma autoridade que era antes dele, que era João Batista. Ele foi até João Batista. Tá entendendo? E quando ele cumpre esse princípio, porque aqui nós estamos falando do Jesus homem, ele não deixou de ser Deus, só que aqui na terra ele precisava se mover e se movimentar como homem, não como Deus. Como assim, pastor Bruno? Jesus, ele, por exemplo, em todas as tentações que eu vi aqui, ele não podia usar o poder dele, porque ele estava na condição humana. Ele estava sendo tentado como homem, não como Deus. Sabe por quê? Deus não é tentado. É impossível tentar a Deus. O diabo nunca conseguiu e nunca conseguirá tentar Deus. Por isso, essa é uma das razões que o Senhor Jesus teve que descer e vir em carne, em forma de homem. Então, presta atenção no que eu te falei. Ele veio em forma.
A essência dele, ele não deixou de ser Deus. Ele continua e sempre será Deus. Ele nunca deixou de ser Deus. O que ele tomou foi a forma, porque ele encarnou como homem, tendo uma alma, passando os mesmos sentimentos, as mesmas provações, as mesmas lutas e as mesmas tentações que nós, homens, passamos aqui na Terra. Ele foi submetido a essas provações e tentações. Então, primeiro ponto, ele vai até João Batista, ou seja, ele se submete à autoridade. Então, não pode haver espaço para rebelião. Por quê? Toda rebelião, o que é uma rebelião? É uma quebra de hierarquia, é uma quebra de autoridade. Toda vez que isso abre uma brecha no mundo espiritual contra as nossas vidas. Então, quando ele recebe o Espírito Santo, veja bem, o próprio Espírito Santo que o guia, porque a palavra está dizendo que ele estava cheio do Espírito Santo e ele foi guiado pelo mesmo Espírito Santo no deserto. Então foi o Espírito Santo que o levou a um lugar deserto. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Espírito Santo de Deus, quando ele nos enche, o mesmo Espírito Santo que nos enche é também o mesmo Espírito Santo que nos leva a desertos. E o que é um deserto? Não necessariamente é um lugar quente. Tá? Deserto, a real definição de um lugar deserto é um lugar que não tem hábitos, não tem pessoas. Então, por que o Espírito Santo nos leva a lugares desérticos, ou situações em que você vai estar sozinho, para que você possa ter comunhão com Ele, para que você possa ter plenitude dele, para que não haja distrações na sua mente, para que pessoas não te tirem do propósito, para que pessoas não te desviem do propósito. Então é por isso e é para isso que o Espírito Santo te leva a lugares desérticos. E a Bíblia diz que durante o tempo que ele ficou ali, ele jejuou 40 dias. Então presta atenção, ele jejuou 40 dias e ainda depois houve as tentações. Por quê? Ao final dos 40 dias, ele teve fome. Então lembra que eu te falei, por isso que eu te falei lá no início, obrigatoriamente jejum, algum nível de fome você vai sentir. Se você fizer, por exemplo, o de Daniel, que é o que nós estamos fazendo, por exemplo, eu não estou comendo carne, estou com vontade de comer carne e outras coisas mais gostosas que a minha carne gosta, ok? Então, algum nível de fome dentro desse jejum, por exemplo, nós teremos que passar. E Jesus se submeteu a isso. Ele também, a sua carne foi provada. E a Bíblia diz que Satanás começa agora a provar Jesus. E por isso que eu sempre friso aqui, eu sempre dou essa ênfase, essa tônica aqui, que não é simplesmente nós ligarmos uma câmera e começarmos a orar de qualquer forma. Por que tem que ter palavra? Porque quando o diabo ele vem para tentar o Senhor Jesus, homem, ele vem com a palavra, só que uma palavra distorcida. Ele vem com a palavra de Deus, mas ele distorce a palavra de Deus e ele mente. Ele faz duas coisas com a palavra, ele mente e ele distorce, ok? Ele usa da mentira e ele vai distorcendo a palavra, porque ele queria forçar o Senhor Jesus a sair da provação dele. E o Espírito Santo, quando ele nos guia, ele não nos livra da tentação. Nós estamos aqui, nós estamos vencendo o sono, é de madrugada. Você está vendo aqui como eu estou a minha aparência, é madrugada, é difícil, queremos dormir, tá dormindo, mas nós temos que vencer a nossa carne, vencer o nosso cansaço, vencer o sono, vencer a fome, para nós obtermos o poder de Deus e a vitória. Existe um preço, entende? Até a salvação tem um preço. Não é um preço que eu possa pagar, que você possa pagar. Mas Jesus pagou o preço com o sangue dele, você entende? Então não existe nada de graça. Quando nós falamos de graça, nós estamos falando de um favor imerecido, que a salvação é um favor imerecido, mas houve um custo, houve um preço, que foi o preço do sangue do Senhor Jesus. Então nós estamos aqui também agora nesse momento de oração de guerra, em palavra, em jejum e em oração para obtermos vitória. E o diabo ele vai vir até nós usando a palavra, só que uma palavra distorcida, falsas profecias. E você precisa então ter
conhecimento da palavra para saber se movimentar na intercessão e na batalha espiritual. Não adianta você jejuar, ficar sem comer. Se você não tiver a palavra, não vai funcionar. Se você não orar, a palavra não vai funcionar, porque haverá distorção. E ele vai mentindo, ele promete coisas que ele não pode, porque lá em Jeremias 27:5, Deus ele fala que a terra é dele e ele que dá a quem quer. Anota aí, Jeremias capítulo 27, versículo 5. O Senhor diz que ele que criou a terra, os animais e tudo que nela há, com seu braço forte e mão poderosa. E ele, Deus, ele que dá a quem ele quiser. Então, o diabo aqui, eu quero te dizer que você não pode acreditar naquilo que o diabo fala. Você está conseguindo me entender? Escreve que você entendeu isso. Você não pode acreditar em nada, em absolutamente nada que o diabo fala, e você também não pode, nem esse versículo aqui, que ele está dizendo que ele dá a quem ele quer, você pode pregar como se fosse verdade, porque aqui na verdade a palavra está registrando que ele falou isso, mas o que ele falou é mentira. Por que é mentira, pastor Bruno? Porque a terra é do Senhor e é o Senhor que dá a quem ele quiser, não é o diabo que dá a quem quiser. Isso está em Jeremias 27, versículo 5, tá? E o Senhor Jesus, ele foi, e o que eu quero encerrar aqui agora essa palavra, na parte final, que quando ele concluiu as tentações, o diabo se afastou até o momento oportuno, ou em outra passagem, só por algum tempo. Então eu quero te dizer o seguinte, que se você crê que existe a batalha espiritual, ela existe sim. Nós estamos em guerra porque Jesus foi tentado. E você viu o versículo final? A Bíblia diz que ele concluiu as tentações. Então, não foram apenas aquelas 3. Jesus ele foi tentado de diversas formas, porque ele foi uma conclusão de tentações, ou seja, o Espírito Santo permitiu dentro de uma janela de tempo que o diabo provasse o Senhor Jesus. Eu e você também, dentro de uma janela de tempo nesse 2025, nós inclusive vamos terminar o nosso jejum no dia 2 de novembro é o último dia, e no dia 3, né, na virada da meia-noite do dia 2 para o dia 3, nós vamos encerrar ele. Então dia 3 de novembro nós estamos liberados a voltar a comer normalmente, dia 3 de novembro. O que eu quero te dizer com isso, minha amiga, meu amigo? Nós estamos indo para o final do ano. Você compreende isso? Que um novo ano está para chegar, 2026, com novos desafios, com novas lutas, com novos problemas, mas também com vitórias novas, com promessas novas para se concretizar nas nossas vidas. E nós precisamos estar preparados, porque o Senhor Jesus, antes de dar início ao seu ministério público, o que é o ministério público? É as pessoas vendo ele operar. Mas isso primeiro começou no secreto. Então você que está aqui comigo, nós que estamos aqui juntos nessa jornada de oração das 3 horas da manhã, ninguém está vendo que nós estamos aqui, mas Deus ele está vendo, ele está nos preparando. E o diabo vai se afastar, é só por um tempo, ou seja, a nossa batalha ela é cíclica, é um vai e vem. Então você obtém uma vitória e daqui a pouco vem tudo de novo. Então se prepare. Nós vamos agora orar. Vamos consagrar nossa vida a Deus, e esse dia número 13 desse propósito de jejum, dessa campanha de jejum de Daniel, que é para ter uma aceleração na nossa vida, para que o nosso tempo se alinhe ao tempo de Deus e para que todas as bênçãos que estão retidas e travadas, eu tenho as minhas aqui que eu estou orando e você tem as suas aí, você vai também junto nesse propósito de jejum. Ok? Vamos orar? Amado Deus, eterno Pai, nós oramos nessa hora diante do Senhor Deus e nós pedimos nessa hora, Senhor, a Tua bênção, a Tua graça. Nós pedimos nessa hora, Senhor, nessa oração de guerra. Nós queremos nessa hora, Pai, destronar, Senhor, todo principado, toda potestade, no poder e na autoridade que há no nome do Senhor Jesus.
Senhor, todo principado e toda potestade, nós oramos agora, solicitando nos tribunais celestiais, nas cortes celestiais, pelo sangue de Jesus que nos purifica de todo e qualquer pecado. Está lá escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 25, Pai, que nós podemos entrar, Senhor, com ousadia no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho que foi aberto na cruz do Calvário. Então nós entramos agora porque o sangue de Jesus nos deu esse direito, comprou esse direito para nós, e nesta hora nós oramos, Senhor, para adentrar nas cortes celestiais. Senhor, existem promessas do Senhor para a nossa vida, promessas, Senhor, que precisam se concretizar, promessas que precisam vir nas nossas mãos, promessas e bênçãos que estão retidas, estão travadas. Senhor, envia os arcanjos, príncipes, meu Pai, os príncipes, os arcanjos da ordem de Miguel, que são príncipes, arcanjos de guerra, Senhor, para vencer, Senhor, e nos ajudar nestas guerras, nestas lutas contra estes principados e potestades, Senhor, que se levantam, Senhor, para impedir o crescimento das nossas igrejas, o crescimento dos nossos ministérios, o recebimento e ativação de capas, de dons, de talentos, de unções. Nós nos posicionamos agora em jejum, nós nos posicionamos na Tua palavra, nós nos posicionamos em oração e intercessão. Senhor, ouça o nosso clamor, Senhor, dá ouvidos, ó Deus, à nossa oração, à nossa súplica, e que os nossos ministérios venham ser destravados. Senhor, os dons que nós estamos pedindo, Senhor, dom de profecia, Senhor, batismo com o Espírito Santo, dons de curas, Senhor, operações de milagres, maravilhas, Senhor, paralíticos andando, cegos enxergando, surdos ouvindo, câncer sendo expelido, mortos sendo, meu Pai, ressuscitados. Pai, nós oramos para que nós possamos receber novas unções, novos talentos, uma unção fresca, uma unção dobrada. Pai, nós desligamos nesta hora, Senhor, toda interferência maligna, todo pagamento em dinheiro, toda oferenda, toda obra forjada e preparada contra as nossas vidas. Nós cancelamos no céu e na terra em nome de Jesus. Nós anulamos no céu e na terra em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos no céu e na terra toda a obra, toda a arma forjada contra nós, toda a calúnia, toda a fofoca, toda a difamação e injúria. Senhor, nós condenamos agora a língua peçonhenta. Senhor, nos cubra com o teu sangue, purificando as nossas vidas. Troca as nossas roupas, troca as nossas armas, troca as nossas armaduras, troca as nossas vestes. Senhor, destrava o nosso ministério, destrava as nossas vidas. Pai, nós consagramos esse dia número 13 de jejum. Meu Pai, que o Senhor nos ajude para que haja essa aceleração. Nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Minha amiga, minha irmã, meu amigo, meu irmão, meu amado, minha amada, obrigado por você ficar comigo até aqui. Eu te vejo nos próximos vídeos. Se inscreva no canal, dê o seu like, dê o seu joinha, curta, comenta, compartilhe esse vídeo. Que Deus possa te abençoar. Tenha uma excelente madrugada, um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Eu te vejo no próximo vídeo aqui de oração. Graça e paz. Tchau.